Tá apresentando? Calma aí. Acho que não tá mudando. Manda pra mim. Não, a minha irmã pode mudar. Aí, foi. Acho que não pode colocar em tela cheia. Então deixa do. Muda aí. Mas como que vai? Não, daí assim ele funciona, gente. Ó, peraí, muda agora pra eu ver. Deu certo. Aqui funciona. Só que. Peraí, deu certo. Aumenta o tamanho da tela. Põe a apresentação. Não, mas não é o controle. Vou deixar na. Não, não me dá, pessoal. Dá pra ver, sim. No celular? Dá pra ver. Tá. Meu nome é Vitor, eu sou do Doce Cara e vou apresentar meu trabalho de curso sobre acupuntura e suas vertentes, a reflexologia podal e a auriculoterapia no tratamento de dores lombares. Vou começar falando um pouco das problemáticas, notícias em torno das problemáticas. Eu tenho 5 notícias que eu peguei pesquisas minhas, e 2 delas são mundiais e 3 são estatística do Brasil. Na primeira, fala que, de acordo com o Google Trends, durante a pandemia de Covid-19, a pesquisa pelo termo dor nas costas, onomalogia, vocês vão ouvir muito eu falar desses 2 termos, aumentou significativamente. Então, conforme, por causa das aulas, aulas online e também home office, né? Trabalho home office. Na segunda, fala que a Organização Mundial da Saúde, OMS, que a dor lombar é a segunda causa de maior procura por atendimento médico e atinge cerca de 80% da população, ficando atrás somente das cefaleias. Aí, entrando nas notícias brasileiras, um estudo do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, fala que as dores nas costas são a segunda condição de saúde mais prevalente no Brasil. E cerca de 13,5% dos diagnósticos médicos dedicados são de neurologia. Aí tem outro, que é da Previdência Social, que fala que os principais problemas, as principais ocorrências que fazem as principais problemas de saúde que geram licenças trabalhistas
no Brasil são superior a 15 dias, são também de lombalgia. E a última, que além disso, segundo o INSS, a dor nas costas está entre as principais causas de aposentadoria por invalidez no Brasil. Agora eu vou falar um pouco onde se localiza a coluna lombar. Ela está localizada entre a coluna torácica e o sacro ou o cóccix, né? E é formada por 5 vértebras, a L1, L2, L4 e L5. E então essa estrutura permite que você realize grande parte do movimento, além de garantir que você possa ficar em pé e, enfim, se sustentar, né, de certa forma. A maior queixa por parte da população com relação à lombalgia são causada por erro de postura, obesidade, obesidade e sedentarismo, né? E também o tabagismo, porque o tabagismo, as toxinas presentes no cigarro contribuem para degenerar a coluna vertebral, né? Hoje diz da coluna vertebral. Aí, na próxima, são as classificações de dor. Existem 4 classificações de dor. A primeira é a aguda, aí depois a subaguda, a crônica e a referida. Na aguda, aparece de repente ou logo após determinado movimento. Então, sei lá, se o celular cai no chão, se abaixa para pegar, quando levanta, dá aquela fisgadinha. Né? Tem a subaguda, que incomoda por 6 semanas até 3 meses aproximadamente. A crônica, que é intensa e persiste por mais de 3 meses. E por último, a referida, que é uma sensação dolorosa que inicia normalmente na parte lombar, pode descer para o glúteo, para as pernas ou também subir para os inferiores. Então agora, para introduzir o que eu vou falar mais para frente, eu vou falar da medicina tradicional chinesa. Originada há mais de 2.000 anos, a medicina chinesa, né, é um sistema baseado na filosofia de que a doença resulta num fluxo inadequado da força vital, que é reparado pelo equilíbrio das forças opostas, que no caso é o Yin Yang, que acho que a maioria das pessoas conhece. O Yin Yang, por ser forças opostas, pode ser, por exemplo, o frio e o calor, o interno e o externo, e também a deficiência e o excesso. A partir dos tempos pré-históricos, a acupuntura é uma das técnicas mais usadas em todo o mundo. E, com isso, há um grande descobrimento com um conjunto de 9 possíveis agulhas, sendo 4 delas de ouro e 5 de prata, achadas no túmulo do príncipe Xuan, na China, se não me engano, que indicam já ter o domínio da acupuntura, das medicinas tradicionais naquela época. Porém, o uso dessa prática só adquiriu padrões conceituais na China entre os séculos 3, 4 e 5 a.C. E durante essa época, a tendência filosófica na China era o taoísmo, que fixou a base para os padrões de interpretação mais usados para oferecer o treinamento para a prática da acupuntura. Já no Ocidente, a acupuntura, assim como suas vertentes, tanto a aurículo como a reflexo, foram trazidas por volta do por meados do século XX, mais precisamente nos últimos 30 anos do século XX. Neste contexto, a medicina ainda estava muito centrada em um ponto de vista muito
em que somente se dá o valor ao que era palpável, mensurável, reprodutivo e também bem como visível, né? E eram toleráveis apenas um ponto de vista chamado científico. Hoje em dia, o SUS, Sistema Único de Saúde, oferece para vocês 29 procedimentos de práticas integrativas e complementares. Então, você pode chegar no SUS, você não quer optar por um tratamento convencional, você consegue optar por essas 29, né? Então, e entre essas 29 PICs tem a aurícula, tem a reflexo, tem a acupuntura também. Os meridianos são usados. Os meridianos são usados como base para a prática da medicina tradicional. Os meridianos, essa imagem está bem meio ruim, mas os meridianos estão no seu corpo inteiro, são 12 pares e 12 de cada lado do seu corpo. E os meridianos são por onde passa a energia no seu corpo. E quando, por algum motivo, essa energia é bloqueada, a gente usa da reflexo e da aurícula, por exemplo, para desbloquear esse fluxo. Agora eu vou iniciar a fala sobre a reflexologia podal. A reflexologia podal vem uma prática muito antiga em relação à sua origem e é complicado de se rastrear. Porém, acredita-se que a mesma tenha vindo de uma tradição verbal, provavelmente encontrada pela primeira vez numa tumba egípcia de um chamado Ankh-Hamor, e que é considerado o pai, o médico, um médico antigo. E é meio que esse desenho que acharam lá. E não só, ele é considerado médico, não só por isso, mas também porque dentro dessa tumba tinha outras coisas remetidas à medicina. Já nos Estados Unidos, o Dr. William Fitzgerald, citado como o pai da reflexologia, no início de 1917, escreveu um livro em relação às 10 zonas verticais, que são, não dá para ver as linhas, mas tem umas linhas nos pés, enfim. Essas 10 zonas verticais, por sua vez, correspondem aos 10 dedos dos pés e das mãos, e iniciando assim o princípio da zonoterapia. A terapia de zonas, ou zonoterapia, foi ensinada ao Dr. Shelby Hilley e sua esposa pelo Dr. William Fitzgerald, onde por vários anos aplicaram em suas práticas médicas, proporcionando ao Dr. Hilley desenhar e seus primeiros diagramas detalhados dos pontos reflexos, né, localizados no pé, e também adicionar mais 8 zonas, dessa vez horizontais, que ajudam a achar com mais exatidão. Entretanto, após o empenho desses médicos, a doutora Eunice Hibra, uma fisioterapeuta que trabalhou com o Dr. Hilley, ela foi considerada muito reflexologia, dedicou muitos anos de sua vida à pesquisa e ao método de aplicação, e percebeu que possui as zonas reflexas mais responsivas. Então, em relação à orelha. E com isso, ela, em 1930,
denominou, não é mais, passou a se chamar reflexologia moderna e não mais dromoterapia. Reflexologia podal, como o próprio nome sugere, vem de reflexo, reflexos, logia, que é estudos, e podal, que é pé. Mais comumente praticado nos pés, pois neles passam os principais canais ou meridianos, que eu expliquei, conduzem a energia da força vital presente no nosso corpo, e também pelo fato de que a todo momento, quando você anda você está estimulando os pontos do seu pé. Essa vertente da acupuntura compreende a manifestação dos pés por meio de pressão e movimentos com o polegar, conforme as imagens, e também com outros dedos. Pode usar essa parte do dedo. Enfim. A prática tem como objetivo estimular as terminações nervosas referente aos órgãos, vísceras e sistema do corpo, proporcionando recuperação da saúde e bem-estar. Porém, vale lembrar que, junto com várias outras coisas, há contraindicações. As contraindicações, no caso da reflexologia, são a gravidez. Então, se você está grávida, por algum, não pode fazer. Fraturas ou lesões recentes, varizes, quadro crônico. Não, mas deixa aqui. Quadro crônico de doenças degenerativas, diabetes e cardiopatias com uso de marca-passos. Então, se alguém, por algum motivo, tem alguma dessas comorbidades, aconselhável não fazer. Podemos afirmar que a consequência da produção de troca de energia que as células presentes no nosso corpo pode, por algum motivo, ser bloqueada, impossibilitando, assim, chegar a determinado órgão ou glândula. Que por esse... que tenha, assim, a sua aptidão afetada, e com isso usa a reflexologia podal para liberar energia desse lugar, podendo circular por todo o corpo, proporcionando novamente o bem-estar. Aqui é o mapa dos pés, e tem vários órgãos, para cá, mas eu estudei mais a parte da coluna, né, que é ali na lateral do pé. Então, lá em cima é a coluna vertebral, aí tem a torácica, a lombar, e mais para baixo ali é o sacro e o próximo. Aí, nas minhas pesquisas, eu achei um estudo de Medeiros, em 2016, que aplicou um protocolo de reflexologia em 36 participantes, 36 profissionais da enfermagem, sendo 19 deles para o grupo controle e 17 para o grupo experimental. As sessões foram, no total, 3 sessões. Na primeira e segunda sessão foi de aplicação, e na terceira foi só de coleta de dados. Aí tem aquela escala visual de dor que a Medeiros mandou para os enfermeiros que participaram do grupo experimental, para eles meio que falarem qual era a dor que eles estavam sentindo no momento. Aí, antes da primeira sessão, a escala de dor, na média geral, estava em 4,76. Então, era uma dor moderada. E depois da primeira sessão, logo após eles saírem, a dor abaixou absurdamente e foi para 0,82. Na segunda sessão, a escala inicial já diminuiu, estava em 3,41 e foi para 0,24. Então, concluindo assim, a reflexologia podal funciona
no tratamento de dores lombares e outras, outras doenças, comorbidades. Agora, para terminar a parte de reflexo, eu vou falar um poema. Nossa, está muito lindo. Caminhar em frente, como diz, não significa. Consegue ler aí? É mais fácil ler. Desculpa. Caminhar firme, como dizem, não significa somente colocar os pés no chão, um após o outro, mas também saber qual direção. Não significa ignorar o passo, mas guardá-lo na memória. Nos nossos pés encontramos muito mais do que apoio, equilíbrio e a delicada ação de percorrer os caminhos da vida. Nos pés nós encontramos a nós para construirmos uma vitoriosa existência, pois em seu grandioso trabalho refletem singelos toda a nossa essência. Leila Carneiro. Então agora eu vou iniciar a auriculoterapia. Vou começar a falar da auriculoterapia, que é a outra vertente que eu estudei. Então, a auriculoterapia é uma prática alternativa realizada na região da orelha que estimula os pontos energéticos, promove a estabilidade interna do organismo. Então, é basicamente a mesma coisa da desenvolvida desde as civilizações orientais antigas, além das mãos, dos pés e a orelha, ela também é um sistema, a orelha também é um sistema do nosso corpo. O estímulo exercido sobre um ponto da região auricular percorre os ramos nervosos, chegando ao tronco cerebral e depois na região do córtex cerebral, que corresponde ao órgão estimulado. Então, tem o tronco cerebral, não vai dar para mostrar, mas do tronco cerebral vai para o córtex cerebral, e daí do córtex cerebral é enviada uma mensagem pela glândula hipófise, a qual comanda as outras glândulas e envia mensagens para que o órgão que foi estimulado seja ativado. Em 1951, o neurologista francês Paul Noguier, se eu pronunciei errado, recebeu uma consulta um paciente que havia se curado de uma dor no ciático com uma cauterização realizada na orelha. Cauterização é uma feridinha, né? Acho que é com alguma coisa quente. Uma queimadura. Isso, é uma queimadura. Então, é realizada em Marselha, na França, por uma curandeira chamada Senhora Barrinho. E com isso, o Dr. Paul fica muito intrigado e começa a estudar, começa a se empenhar nessa até então desconhecida, né? E daí ele fica 30 anos estudando essa que mais para frente vai virar auriculoterapia. No ano de 1957, Paul estava entre esses 30 anos ainda, né? No ano de 1957, o Dr. Paul fez o primeiro registro de um mapa reflexo dos pontos da orelha externa, e dando início a mais uma vertente da acupuntura, chamada de auriculoterapia. A inovação do Dr. Paul constituía em oferecer um método de tratamento fundamentado em estímulo em uma época em que reinava nos tratamentos fármacos, né? Tanto analgésicos, enfim. E ele entendia que, além dos fármacos,
conseguia estimular com coisas físicas. No caso, ele fez, né, a auriculoterapia. Aí tem eu coloquei o pai da auriculoterapia francesa, porque a gente tem duas vertentes da auriculoterapia. Temos a francesa e a chinesa oriental, que tem umas diferenças de pontos e nomenclaturas e também o tempo que fica. Em dezembro, aí indo um pouco para o Oriente, em dezembro de 1972, a unidade de pesquisa do Exército do Povo, com sede em Nanquim, na China, publicou o primeiro livro de auriculoterapia no método chinês, oriental. E com isso, a China, sempre querendo ganhar dinheiro com tudo, cria orelhas de plástico, pôsteres com a orelha com os pontos auriculares chineses e levando aí os pontos da China para a Europa, para o Ocidente, né? Foram realizados, aí agora é uma notícia, umas curiosidades, né? Foram realizadas enormes evoluções na auriculoterapia, formando em 1982, na China, o Grupo Nacional de Trabalho de Auriculoterapia, em auriculoterapia, né? Aí, um pouco mais para frente, em 1989, em Pequim, foi realizado o primeiro Congresso Internacional de Auriculoterapia. E, coincidentemente, um ano depois, em Lyon, na França, a OMS organizou um grupo para alinhar a nomenclatura e os pontos presentes na orelha. E quem presidiu esse encontro foi o Dr. Rafael Nogueira, que é o filho do Dr. Koch. E com isso, lá eles padronizaram 43 pontos em toda a orelha externa. Isso, 43 pontos estão na auriculoterapia francesa. Na chinesa, eu não vou falar com exatidão, mas tem perto de 200 pontos. Aí, aqui são os materiais que são possíveis de usar na auriculoterapia. Temos a agulha, que é a primeira daqui, naquele meio que parece a bandeira do Brasil. São microagulhas que você pode colocar e ficar, né, durante o tratamento. Aí, mais para baixo, tem as sementes de mostarda, normalmente são essas as mais usadas, né, mais comuns. Aí, lá para cima, tem as esferas de ouro, prata e bronze, que também podem ser usadas. Aí, o próximo slide é bem sugestivo, né? Vocês vão entender mais ou menos onde fica cada ponto, porque é uma imagem muito... É isso. É um bebê virado de ponta cabeça em posição fetal. Então, tanto a vertente chinesa quanto a francesa partem do mesmo princípio, né? E os pontos da cabeça, do tórax, nos pontos do tórax estão presentes os órgãos que ficam no tórax, né? Do abdômen fica os digestivos, aí tem a coluna, que os pontos da coluna tem o sistema nervoso, membros inferiores. Aí, aqui também é um azul, não sei se dá para ver, mas a parte em azul, mais clara, são a parte da coluna. Então, começando vendo que o alvo da orelha é a cabeça, né? Um pouco para cima é a coluna vertebral, que tem a torácica, a lombar e o sacro tórax.
Então, para terminar, eu concluo por meio desse que eu fiz, que os estudos na área são promissores, mas ainda muito escassos, por serem técnicas complexas para serem produzidas em estudos científicos de qualidade. E pois a pessoa pode aplicar um método diferente e acabar tendo os mesmos resultados. Então, você pode aplicar o método francês junto com o chinês, alternar os dois, enfim. E é isso. Bom, chegou a parte do agradecimento. Agradeço primeiramente ao Gonçalo, ao Gustavo, meu orientador, me ajudaram, me deram força durante essa etapa da minha vida. A minha família, minha irmã e minha mãe, e também ao meu pai, que não está fisicamente aqui, mas eu sei que ele está aqui. Também os meus amigos, que também todo mundo junto, se incentivando e falando para ir para frente, que vai dar certo, todo mundo vai. E é isso, sabe? Vai. Então, eu estava pensando em casa, o que eu falaria? Eu quero fazer fisioterapia. Quero cursar fisioterapia. E eu sou muito indeciso, então eu estava procurando muitos temas. De fisioterapia tem muitas coisas. E daí o Gustavo me indicou um fisioterapeuta, eu fui falar com ele. E nessa troca que a gente teve, ele é um osteopata, especializado nos pés. E daí eu fiquei com o pé na cabeça e tudo mais. E daí eu cheguei em casa e comecei a pesquisar coisas em relação ao pé, que era o que mais fácil que ele conseguiria me ajudar, esse fisioterapeuta. E daí eu achei a reflexologia primeiro, e daí dentro da reflexologia eu achei as vertentes da acupuntura. E daí eu gostei muito da auriculoterapia. Aí eu falei, auriculoterapia e reflexologia. E é muito aberto nesse campo. E daí eu resolvi falar da dor lombar. Você leu alguma coisa? Você falou, né, do pé e dos pontos do pé. Você leu alguma coisa? Você caminhar descalço e caminhar de tênis? Sim, eu pesquisei um pouco disso. Livros eu não consegui ler, mas eu vi um monte de artigos, vários artigos, médico, enfim. E eu, particularmente, depois de estudar sobre reflexologia, percebo que se você anda descalço, em pedras, enfim, você vai estimular muitos pontos do pé. Então, eu, particularmente, se pudesse, andaria descalço. Porque acho que não teria muitas doenças internacionais. Eu tenho uma Desculpa, eu não vi a última parte. Mano, então, eu tenho uma irmã que sabe fazer essas coisas. Então, eu digo, pra ela.
Então, tem. Vou falar que tem. Quando você fura um ponto, ele some. Então, você perde o ponto. Não, ele meio que some. Por isso que eu sou meio droga, né? Alguém mais? Eu tenho uma coisa que é mais uma curiosidade. Talvez você tenha uma coisa. Por que a reflexoterapia é feita nos pés e não nas mãos? Ou tem nas mãos? Tem na mão. A reflexologia tem em vários lugares. Pelo que eu vi, tem na mão, no pé, acho que no couro cabeludo tem uns pontos. Mas eu fiquei curioso de pesquisar, mas eu não achei muita coisa, então eu não segui pra frente. E demais, eu acho que é só isso. Mas os canais meridianos passam pelo corpo inteiro, então nas costas tem os pontos, enfim. A técnica de teatro e de corrida, elas trabalham com meridianos como se fosse uma reflexologia. Então dá para ver todo o corpo. Obrigada. Cinco minutos para preparar.